volta com o Líder Piauí. Você pode mandar a sua sugestão para o nosso programa. Nosso e-mail é liderpiauí@antena10.com.br. Olha, há poucos dias em Teresina aconteceu o lançamento do livro que retrata a história do comércio de Teresina no desenvolvimento do Piauí, um livro de autoria de uma grande pesquisadora. Claro, nós estivemos com ela esta semana e você vai acompanhar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por Marta Tagem. Veja. No quadro Café Literário, hoje nós vamos falar sobre o livro que trata da história do comércio de Teresina no desenvolvimento do Piauí, de autoria de Marta Tagem, que é uma verdadeira estudiosa, pesquisadora sobre a história, jornalismo e hoje é a nossa entrevistada do quadro Café Literário. Seja bem-vinda, Marta, ao nosso programa para falar de um assunto tão importante que é a história do comércio de Teresina no desenvolvimento do Piauí. O que me levou inicialmente a pesquisar esse tema foi eu pesquisar minhas próprias origens, porque o nosso pessoal que veio da Síria e do Líbano, todo ele foi para o comércio. Já na terceira geração é que diversificou isso. Essa origem da gente ia se perder, porque não tem nada escrito sobre isso. A primeira ideia foi, quando eu fui no presidente da CDL, foi essa, de resgatar a história dos imigrantes no comércio, entendeu? A inserção deles no comércio local. Aí o presidente, na época era o Jesus Filho, ele pensou e disse, não, Marta, na verdade não tem nada escrito sobre o comércio. Então nós não vamos fazer só sobre os imigrantes. Vamos fazer também sobre os imigrantes, mas vamos fazer sobre o comércio. Muitos pontos que eu acredito que tenham chamado, despertado a atenção, e a gente pode até começar a destacar, quando eu conversava com a Marta, exatamente um pouco sobre essa relação existente entre a transferência da capital de Oeiras para Teresina e o fomento comercial que acontecia na cidade de Caxias, no Maranhão. Foi um ponto que despertou a atenção, porque você acabou descobrindo outras coisas. Por que foi fundada, né, Teresina? Há pouco mais de 160 anos, né? O objetivo era esse, né? Travar o comércio de Caxias, que na época dominava toda essa região norte. Inclusive o próprio Saraiva, o presidente na época, ele alegava isso, que o principal objetivo de trazer Teresina para cá era tirar a hegemonia do comércio de Caxias. E nós descobrimos que não foi isso, foi exatamente o contrário. Só que essa era a alegação que ele dava, porque a resistência era muito grande na época, então foi a melhor forma de dele trazer isso para cá sem muita confusão, entendeu? Mas depois a gente pesquisando calmamente, né, vendo todos os documentos de época e tudo, a gente viu que não era isso. Porque ele diz também que o imperador, que era Pedro II na época, não ajudou em nada na construção da cidade, não deu um tostão furado, né, na construção de Teresina. Aí quem foi que bancou essa cidade aqui, né? Quem bancou a infraestrutura de Teresina, os prédios, tudo? Foram esses primeiros comerciantes de Caxias que vieram para cá com o intuito de trazer seus empórios comerciais para cá, entendeu? Eles não fecharam lá, não saíram de lá, mas eles vieram para cá, tipo assim, o comércio deles ficou sendo uma matriz aqui. A ideia era aproveitar o rio Parnaíba, entendeu? Que não era explorado até aquela época, não era explorado. Eles lá no Maranhão usavam o rio Itapecuru, que era muito menor com relação ao nosso, entendeu? E o nosso era muito maior em termos de, até para alcançar Parnaíba, que de Parnaíba que, né, Porto da Amarração é que ia para os outros estados, províncias, né? Até inclusive para o exterior, né? Inglaterra na época, né? Então foram eles que bancaram a construção de Teresina. E depois foi descobrindo mais coisa. Quem bancou a infraestrutura de água, de serviço de água, de luz, mais adiante, tudo foram eles, telefone, tudo foram eles. Essas pessoas que vieram de Caxias, os grandes comerciantes da época. E um outro ponto também importante que a gente não pode deixar de destacar, em 1970 foi exatamente o surgimento da Câmara de Dirigentes Lojistas. O que marcou na história, o que o livro traz sobre a história, esse momento que foi o surgimento da CDL aqui em Teresina? Antes disso teve o surgimento, a criação da Associação Comercial, e foi um marco, em 1903. Os comerciantes, né, começaram a se aglutinar, se associar, né? Até então eles estavam
tipo pontual, um comércio ali, um comércio aqui, não sei o que e tal. E começaram a crescer, começou a ter problema, né? A capital já estava transferida para cá, já estava aqui. Então eles começaram a ter problemas, 1000 problemas. E um deles era o tal do Porto, em Parnaíba, que nunca saía, né? Então o Porto de Parnaíba foi um dos motivos que fez esses comerciantes se aglutinarem e criar a associação comercial. Entendeu? Porque eles pensavam assim, que juntos eles seriam muito mais fortes, né? Para reivindicar qualquer coisa desse tipo. Então teve a associação comercial no começo do século XX e no em meados do século XX ainda, né? 1970, a criação da CDL. Trabalhar um livro como esse é fomentar um pouco mais, estudar bem a história do comércio. Acredito que isso aqui seja válido para qualquer pessoa, porque isso aqui vai engrandecer, sem sombra de dúvidas, e até mesmo aguçar os nossos conhecimentos. A gente precisa conhecer um pouco da nossa história. E se a gente conhecer um pouco sobre esse desenvolvimento, o empreendedorismo, sobre o surgimento das empresas, sobre a história do comércio de Teresina, a importância dela para o desenvolvimento do Piauí, isso, sem sombra de dúvidas, vai aumentar o nosso conhecimento, vai ser importante para estudantes, para qualquer pessoa. Eu queria que você falasse um pouco agora do próximo lançamento também da tua editora, né? Mas para agosto está previsto um novo lançamento. É Líbano, um oásis no Oriente Médio. É um guia turístico, histórico, arqueológico, religioso, cultural, desse autor, Roberto Tabler. Ele é um historiador, ele é um grande estudioso, né, do Oriente Médio. Ele mora lá, inclusive, no Líbano, há mais de 20 anos. Ele fala de monumentos, da história, né? Ele fala de arqueologia, fala de... As pessoas viajarem, né? Na verdade é isso mesmo. A intenção é essa. É que se a pessoa for viajar, ela obrigatoriamente ela tem que ler isso aqui para saber aonde ela vai, aonde ela está indo, o que ela quer conhecer. Aqui tem tudo. Eu quero dizer que você está de parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros trabalhos em anos anteriores aqui na própria TV Antena 10. Você é um orgulho para o Piauí e que surjam novos exemplos também para a gente poder destacar. E sempre que tiver novidade, traz para a gente os detalhes. Obrigada a vocês também. Olha, no próximo bloco você não pode perder um bate-papo descontraído com a jornalista Suiane Pessoa, aqui da TV Antena 10. Ela que estreou ontem, sábado, o primeiro programa Bom Demais, que é uma revista eletrônica dinâmica e inovadora que vai chegar para agregar a programação da TV Antena 10. Os detalhes você confere daqui a pouco no programa Líder Piauí, porque agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já.